Olá, seja bem-vindo ao episódio 30 de Só Mais Uma Opinião sobre Ciência. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Ricardo. E esse é o vídeo semanal em que a gente informa sobre ciência e dá os nossos pitacos, que você pode ou não considerar. Estamos gravando hoje no dia 19, um grande dia, pelo menos para nós. Primeiro porque o Ricardo aqui tá de aniversário. Queria dizer isso. Segundo, porque... Na verdade, esse é o menor dos acontecimentos de hoje. Não, com certeza, porque hoje tem Pazuzu na CPI, hoje tem ministro Salles sendo investigado pela Polícia Federal, e é um ótimo meio de semana, Então, mas antes da gente ir pro que interessa pro ouvinte que tá aqui, que ele já deve saber o que já aconteceu nesse desenrolar, porque deve estar assistindo esse episódio no dia 21, na sexta-feira. Antes de a gente começar a falar sobre as notícias, vamos falar sobre o nosso jabá. E como eu já tinha comentado com o Ricardo antes, offline, venda o jabá, porque eu sou horrível para vender qualquer coisa. Bom, nós somos, não que eu seja muito melhor, né? E a minha linha aqui é toda ensaiada. Mas vamos lá, né? Para eu não perder o raciocínio. Nós somos originalmente um podcast, só mais um podcast sobre ciência. Nós lançamos episódios do podcast quinzenalmente, tá? Sempre trazendo alguém diferente, nem sempre diferente, mas sempre trazendo alguém da área de ciência para conversar com a gente. Nessa semana a gente trouxe o Anderson, certo? Para falar um pouquinho sobre engenharia mecânica, engenharia de materiais e a conexão entre ciência e engenharia. Você encontra nosso podcast no Anchor, no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e vários outros agregadores, só procurar lá. A gente está também no Facebook, então só vai lá no Facebook, procura, a gente tem uma página e um grupo, a gente aconselha a seguir ou entrar nos dois. Então vai lá, procura por Só Mais Um Podcast sobre Ciência. Nós estamos no Instagram, então @sm1psc. E o Só Mais Uma Opinião sobre Ciência é o projeto que a gente tem aqui no YouTube. Então, por favor, se você gosta, se diverte com a gente, ou não gosta também, mas assiste até o final, só para se flagelar, né? Cada um, tá? Não tô aqui para julgar. Se inscreve no canal, você pode se flagelar toda semana com a gente. Se inscreve no canal, dá like, dislike, ativa o sininho, comenta, esse tipo de coisa. Tá legal? Hoje foi rápido, porque como você bem disse, a CPI está comendo, daqui a pouco a gente vai lá. Na real, a gente poderia... É que não sai em live, mas a gente poderia fazer tipo 6 horas de react à CPI. Ia ser muito divertido. Mas você sabe que tem muita gente fazendo isso, né? Não sabia não, mas eu acho que... os galãs feios, assim, na minha timeline, todo dia de CPI que é interessante, galãs feios estão fazendo, o Meteoro Brasil tá fazendo... Tem uma galera fazendo. Eu diria que a gente poderia ter feito, mas a questão é que aqui a gente meio que foca um pouco mais em ciência, não em política. Talvez no dia da capital cloroquina, né? Amanhã, quem assim, sabe? Diz a lenda que a gente foca em ciência e não em política, né? Pelo menos no projeto inicial é isso. É que nem projeto de pesquisa de doutorado, né, bicho? Eu vou por esse lado. Não. Então, na verdade, tanto o nosso canal aqui quanto o nosso podcast é um ótimo exemplo de como funciona uma pesquisa científica. Você começa ele com um objetivo todo cuidadoso, todo ensaiado. De repente, você pega uma tangente, vai embora, faz qualquer outra coisa. Em algum momento, você volta e conclui ele. Mas no meio do caminho, você se perdeu em muitas outras coisas. Em geral, você fez muito mais coisa que não tem a ver com o seu trabalho do que com o seu trabalho. Mas mesmo assim você conclui eventualmente. Bom, por falar em tangente, né, a gente acabou de sair por uma. Vamos voltar aqui para as notícias. Você começa ou eu começo? Eu acho que eu começo porque você falou que a sua notícia é legal, a minha nem tanto, e a minha é rapidinho, então. A minha eu não sei se é legal, a minha é polêmica. Mas tá, então vamos deixar a polêmica por último, obviamente. Que a minha é bem bobinha, né? Momento João Kleber, né? Escuta o Gabriel falar bobagem, falar coisa chata. Pera.
e espera pela polêmica no final. Tá, vai lá, vai lá. Exatamente. Você já ouviu falar em semicristal? Semicristal, não. Você sabe o que que são cristais, né? Cristal eu sei. Então, cristal, você tem mais ou menos uma ideia, né? São Sim. estruturas que se ligam e elas seguem uma certa simetria e elas se repetem constantemente, né? Tipo cristal. Tem um monte de tipo de cristal, até um pouquinho da neve seria um pouco essas estruturas que se repetem por aí afora. Um quase cristal, ele também são estruturas que se conectam segundo uma simetria, mas ela não segue exatamente um padrão, Uhum. ok? Ok. E o que acontece, o que, que tem de novo nessa história? Tem de novo nessa história que encontraram um novo cristal, né? E esse cristal é interessante porque ele foi o primeiro cristal, ou mais antigo cristal, semicristal criado pelo homem, Nossa. porque foi a gente que criou. Ah, que Esse legal. semicristal, ele na realidade ele foi criado por explosões atômicas de testes que foram realizados no Novo México. Tá, eu ouvi falar disso. Tá. Uhum. Pode seguir. Então, cientistas relataram em 17 de maio, né, no Proceedings de National Academy of Science, a descoberta desses grãos de quase cristais, que são um pouco diferente e aparentemente bem ralos, né, do que tudo que conhecia. É um tipo de trinitito, é um Ok. pedaço de trinitito, né, que tem alguns grãos dentro dele que tem essas características completamente diferentes dos outros. Então ele foi recém-descoberto no Novo México e acredito que ele foi criado exatamente pelas explosões, é, as explosões atômicas dos testes, né? Aliás, ele recebe o nome, ele está recebendo esse nome, né, denominado Trinitito, exatamente por causa do apelido do teste nuclear, que era Trinity. Ah, tá. Eu pensei que era por causa do filme do Blade. Ou, ou, ou então por causa da mina do Neil, né? Sim, sim. Ah, momento Casalbé, né? Momento Casalbé. Esse novo quase cristal é formado de silício, cobre, Uhum. cálcio e ferro. É, e tem uma aparência um pouco avermelhada, né? Então, basicamente é isso, é uma descoberta de um novo mineral e esse mineral basicamente foi criado por explosões atômicas. Essas condições são bem específicas, né? Você tem um alto calor, uma variedade gigantesca de material que se derrete por causa disso. Esses tipos de quase-cristais, eles acontecem em alguns eventos catastróficos, como queda de asteroide, por exemplo. Nossa. Então, agora a ideia é buscar esse mesmo tipo para ver se consegue encontrar, por exemplo, em grandes crateras, né? São quase cristais formados com uma alta taxa de energia, né? Se derrete muito e eles se aglomeram nesse formato de quase cristal, que seguem um padrão, mas não é repetido esse padrão em todas as direções, né? Ele é tipo, ele tem tipo um crescimento meio caótico, né? Você não sabe muito bem É, como é que ele vai crescer. Eu não sei se tem comparado a com um ver. cristal. Comparado com É, um é, cristal, diga-se de... é. Não sei, eu não sei se tem a ver, na verdade, correndo o risco de falar uma besteira enorme, como sempre. Eu acho que aqui na FEG, né, na Unesp de Guará, tem um grupo que trabalha com enriquecimento de cristais. Eu não sei se é exatamente nessa linha, simplesmente não sei mesmo. É um grupo que trabalha com nanotecnologia, né, é a física aplicada na nanotecnologia. E lá eles têm um laboratório de enriquecimento de cristais. Eu não sei se é exatamente relacionado com isso, mas eventualmente a gente traz alguém aqui da parte de cristais, pelo menos da Unesp, para comentar um pouquinho, né? Talvez A gente já tenha alguma relação. trouxe nessa sexta-feira mesmo, para quem Ah, o Anderson, né? O ainda próprio não viu, a Anderson. gente trouxe o Anderson, que trabalha exatamente na área de materiais. Ele não trabalha com cristal, ele trabalha com aço, Uhum. né? Então, pelo menos a minha notícia está relacionada com o episódio do podcast. Contextualização que chama isso daí. Contextualização, né? É Se você, conteúdo.
Qual que era o que ele queria O dizer que porquê. não era. É Oi? o porquê. É o porquê. O porquê. O porquê. Ou o Uhum. porquê, segundo o Anderson. Exato. Bom, É, eu acho que o nosso ouvinte já esperou o suficiente. Eu acho que você pode falar da polêmica agora. legal, porque eu vou falar de droga. Como diria Rogerinho Opa! Brusgar, né? Droga. Bom, eu não sei sinceramente, não sei se você tá sabendo que tá rolando, você, Gabriel, e claro também o nosso ouvinte e assistente, tá rolando uma discussão na Câmara dos Deputados aqui no Brasil sobre a utilização de canabinol, na verdade são ingredientes, não é que são ingredientes, são compostos que estão presentes na maconha em alguns tratamentos medicinais, né? Tô sabendo tanto que parlamentar afastou notebook e bateu no peito do presidente da sessão porque ele estava achando a sessão. Isso é um assunto bastante delicado, na verdade, porque existe toda uma aura negativa sobre algumas dessas drogas, né, especialmente sobre a maconha, né? Algumas pessoas, né, dizem, né, que a maconha é a porta de entrada para as drogas. Em geral, quem diz isso fuma desde a adolescência, bebe desde a adolescência e diz que não consegue começar o dia sem tomar café. Mas Assim, vou deixar minha segue o opinião jogo, pessoal né? aqui. Eu vou deixar minha opinião pessoal aqui. Minha opinião pessoal, tá? Uhum. Especificamente. Eu acho que a maconha é sim porta de entrada para as drogas, mas no sentido de que a proibição dela pode dar uma falsa impressão. Porque, em É. comparação com as outras drogas, o índice de viciabilidade, e aí eu tô falando coisa que eu sei, tá? A partir Uhum. daqui é dado. Essa impressão de, por exemplo, dar uma falsa impressão, aí já não é nada, não é, Yeah. é baseado em nada. Uhum. Mas a maconha tem um grau de viciabilidade muito, muito baixo, muito menor do que o cigarro normal, Sim. né? E você colocando ela sempre com o mesmo peso, com o mesmo negócio de todas as outras drogas, para quem tentou pela primeira vez vai achar que pode com qualquer outra. Então, É. o problema é o tratamento, são níveis completamente diferentes. Né? Tem outro argumento que eu acho que talvez você vá falar também sobre a hipocrisia de reclamar exatamente da maconha misturada a remédios. Você vai Então, falar sobre isso? não necessariamente a notícia não tem a ver com maconha, eu só peguei esse gancho, né, que está sendo discutido aqui no Brasil sobre isso. E o grande tabu é esse, né, porque a maconha é uma droga ilícita, e aí você tem aquela ideia de que só porque a gente está usando um composto dela, então você não deveria aplicar isso na medicina. O que é uma hipocrisia, porque, por exemplo, você usa o ópio na, na medicina. Por exemplo, quem já tomou analgésico, analgésico eu digo opioides, né? Tipo morfina, por exemplo, é baseado em ópio que está lá presente na cocaína, por exemplo. E para quem Então, não sabe, o ópio realmente é uma droga pesadíssima. Teve assim, em crises comparação com. gigantescas, principalmente na Ásia, por causa dessa droga, né? E sempre vai ser uma hipocrisia, porque afinal de contas, hoje a gente compra remédio em drogaria, o nome drogaria não é por acaso, tá? Exato. Então, agora sim, na opinião particular, né? Porque sempre que falam, né, de uso medicinal de algum tipo de componente, de alguma droga ilícita, vem aquela discussão, mas estão querendo legalizar a droga. Não é por aí, né? Tipo, é usar realmente um tratamento medicinal, um negócio extremamente controlado, extremamente regrado, e por aí vai. Bom, mas a minha notícia não tem nada a ver com maconha, na real, nem com cannabinol, nem nada disso, mas foi um experimento, tá? Na verdade, são resultados ainda preliminares que foram publicados agora em maio na Nature Medicine, um trabalho coordenado pela Jennifer Mitchell, onde ela estuda a aplicabilidade de ingredientes presentes no êxtase no tratamento de pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, o famoso TEPT. Tá? Eu não sei se TEPT é a sigla certinha em português, eu acho que é, né? Eu peguei lá a sigla, mas não tenho certeza. Para quem não sabe, tá? O que é o transtorno de estresse pós-traumático? Ele é um distúrbio de ansiedade que se manifesta, né, nas pessoas em decorrência dessa pessoa ter sofrido alguma experiência de ato violento ou de situação traumática, tá? Em geral, pessoas que passaram por um trauma muito grande e aquilo fica corroendo a pessoa por dentro por muito tempo, tá? Em geral, o tratamento da TEPT ele é a base de antidepressivos, tá? Porém, esses medicamentos eles não funcionam para cerca de 40 a 60% das pessoas. Então, você está basicamente dando um tratamento paliativo para ela. Tá?
Bom, então o grupo da Jennifer Mitchell, ela vai utilizar, né? Não, ele, o grupo, vai utilizar um componente do ecstasy, né? O 3.4 metilenodioxemetanfetamina. Meu Deus do céu, pera aí. Eu vou ler em pedaços porque eu não consigo ler tudo. É o 3,4 metileno dioxometanfetamina, a MDMA, que é muito mais fácil. Tá? A MDMA está lá, como eu disse, presente no êxtase, né? Ela é a responsável pelo sentimento de felicidade, de conexão social que o êxtase dá. Bom, eu acho que todo mundo sabe, ou pelo menos tem ideia do que é o êxtase, né? O êxtase é bastante ficou bastante popular em alguns ambientes de festa, esse tipo de coisa, por dar realmente essa sensação de liberdade, de felicidade, a pessoa extravasa e tudo mais. Tá? Aqui a gente não está falando a favor do êxtase, né? Tipo, um negócio muito perigoso, não vai por aí. A gente está falando de um componente dele que vai ser utilizado no tratamento do TEPT. Tá? Bom, a pesquisa contou com 90 pessoas e ela aconteceu em 15 centros clínicos diferentes nos Estados Unidos, no Canadá e em Israel. Tá? Todos os participantes receberam 15 sessões de terapia com terapeutas profissionais treinados para orientar as pessoas durante a experiência com o medicamento. Tá vendo como não é aquela coisa jogada, não é à toa? Tá, todo mundo sabe que o MDMA provoca alguns efeitos complicados, né? Tipo, euforia, esse tipo de coisa. Então você coloca essas pessoas com terapeutas, para essas pessoas os terapeutas irem guiando essas pessoas. Para realmente a pessoa ter noção do que está acontecendo o tempo todo, né? Para não perder essa conexão com a realidade. Uhum. Bom, dos 90, metade dos participantes receberam o MDMA em 3 sessões de terapia de 8 horas. A outra metade recebeu placebo durante 3 sessões, também de 8 horas, né? Justamente para dar aquela experiência de que eu não sei o que eu estou tomando. Tá legal? Teste duplo cego, isso se chama. Então, o pessoal que reclama, né, de vacina já sabe muito bem o que é isso aí. Bom, todos os participantes, né, eles tomaram ou a droga ou o placebo enquanto usavam vendas para os olhos e ouviam música. E ocasionalmente conversavam com seu terapeuta sobre a experiência. Então, é realmente um teste um ambiente bem controlado, tá? Assim, a pessoa tá de venda ouvindo música, sabe? Tipo, é um caso bem extremo. A maioria das pessoas, né, que participaram do estudo viviam com TEPT, com quadro de TEPT grave há anos já, tá? Então já eram pessoas que sofriam desses traumas, a maioria delas já tinha experiência com antidepressivo e tudo mais. Bom, em média, os participantes melhoraram no final do teste de 18 semanas, mostrando menos dos sintomas de TEPT, como memórias indesejadas e intrusivas. Mas os benefícios foram muito maiores para as pessoas que tomaram o MDMA. No final do ensaio, 67% dos participantes que tomaram o MDMA melhoraram tanto que os terapeutas, né, os médicos, já não qualificavam eles mais como tendo diagnóstico de TEPT. O diagnóstico de TEPT realmente saiu. Das pessoas que tomaram placebo, 32% dos participantes também não apresentaram mais sintomas de TEPT no final do estudo. Tá? Então, claramente, as pessoas que tomaram o MDMA tiveram uma melhora significativa. Tá? Bom, essas avaliações vieram de médicos independentes da pesquisa que avaliaram as pessoas sem saber que haviam tomado, quem, né, havia tomado o medicamento. Então, olha como é cuidadoso, né, o trabalho, como é bem feito, na verdade, né, você já manda os pacientes depois do tratamento, depois do estudo, né, melhor dizendo, para médicos independentes que não sabem quem tomou, quem não tomou, e aí essas pessoas realmente dão um diagnóstico, né. Bom, duplo cego. Exato. Então, agora que vem o ponto. Por enquanto, né, são resultados preliminares e ainda não está claro para os cientistas como exatamente essa droga muda ou afeta o cérebro do paciente. Tá? Alguns estudos de imagem mostraram, né, sugerem que o MDMA amortece a atividade da amígdala, uma estrutura cerebral envolvida com medo. Outros resultados agora com ratos sugerem que a droga pode abrir uma janela de aprendizado social intensificado, que é um cenário aí que pode fortalecer o relacionamento entre um paciente e um terapeuta. Na verdade, ele estreita o relacionamento entre o paciente e o terapeuta, melhora a experiência da terapia. Nossa, bacana, né? Não é isso. Isso pode ter, assim, muitas outras aplicações na realidade. O estudo... Né? Tipo, sei lá, vai que possa afetar o autismo, por exemplo. Sim, totalmente especulativo. Exatamente, só elucubrando, porque o efeito que foi narrado, e ainda em se observando em ratos,
seria tipo um melhor, como é que é, ficar mais aberto a atividades sociais, né? Então, não, só Isso. pensando aqui, tipo, Destacar, né, que o estudo não envolveu simplesmente o uso do MDMA, tá? O estudo também incluiu semanas de terapia antes, durante e depois das sessões de MDMA. Então, quer dizer, essas pessoas, além do. Não foi a pílula mágica que eles tomaram, entendeu? Que, um dia você tá, outro dia você não. Não. Houve todo um acompanhamento, tá? Inclusive, a Amy Anderson, né, que é uma coautora do estudo, ela diz, né, que as sessões exigiram muito trabalho emocional dos participantes e que o MDMA, de fato, não é essa tal de pílula mágica, né? Então, além do uso do MDMA, também tem tratamento com os terapeutas. Bom, continuando, né, mais de 3 quartos e agora algumas limitações do estudo, que mais de 3 quartos dos participantes do estudo eram brancos. E aí, sem um grupo mais diversificado de pessoas, não está claro se a terapia com o MDMA produziria efeitos semelhantes ou diferentes de forma geral. Você precisaria de uma amostra maior, né? 90 pessoas ainda é um número pequeno, né? Se você for parar para pensar. e se você tá com 3 quartos de brancos é complicado, porque você tem pequenos detalhes genéticos que você não tá contemplando nem de origens, né? Ainda que são só 3 países, já, apesar de que Estados Unidos, mesmo o Canadá, a origem é um pouquinho, pode ser um pouquinho mais variada, mas mesmo assim, né? Sim, É importante a gente ver isso. É preciso de estudos maiores, mais abrangentes, com números gigantescos de pessoas. Qualquer 90 exato. pessoas ainda é pouco. O estudo também, né, não deixa claro por quanto tempo os benefícios desse tratamento podem durar. E um outro ensaio clínico, né, um experimento comparando os efeitos do MDMA no sintomas de TEPT a um placebo já está em andamento, bem como o uso expandido do MDMA em algumas clínicas. Tá? Os pesquisadores estão acompanhando a saúde das pessoas no estudo atual para ver se as melhorias duram. Então é realmente para ver quanto tempo aí esse tratamento funciona. Por enquanto, e aí volta lá porque eu comentei no início, né, a pesquisa é complicada nos Estados Unidos por causa das restrições ao uso do MDMA. O MDMA, né, óbvio, como parte do êxtase, é uma droga ilícita nos Estados Unidos. Tá, e em alguns estados dos Estados Unidos eles têm uma abertura maior para essa discussão de drogas, mas o MDMA ainda está longe dessa discussão, né? Ele é outro caso. Então o estudo é um pouco complicado, né? Você tem que buscar um grupo muito específico, você tem que falar sobre aquela, né? Você está usando um componente de uma droga ilícita para um tratamento médico, então é sempre complicado. Mas assim, a princípio, os resultados são bastante interessantes, né? Assim, imagina, cara, 67%, deixa eu pegar aqui para falar direitinho, o número, 67% dos participantes que tomaram a droga melhoraram, sabe? Mas melhoraram no sentido de que eles não mais apresentavam sintomas do TEPT. Tá, isso é muita coisa, sabe? Isso Sim, é muita coisa. sim. E assim, eu acredito que eu não sofra de transtorno pós-traumático, pelo menos não tenho de estresse pós-traumático, aliás, não tenho nenhum diagnóstico disso. Mas assim, por isso eu só posso imaginar o quão sofrido deve ser isso para uma pessoa que realmente tem TEPT, né? Eu não sei exatamente, mas eu acredito, por exemplo, que essa amostra foi exatamente do pessoal que com medicamento normal não consegue. Então, para ter uma ideia, seria 60%, 60, 70% dos. Se a gente tivesse isso em amplo espectro já atuando com esse resultado, seria uma coisa de 60, 70% dos 40% que não conseguiu com medicamentos Antidepressivos. convencionais. É. Então, pô, é realmente interessante isso, né? O... É complicado, é muito complicado, porque é aquele negócio de novo, né? Você tem o uso de um monte de drogas lícitas, mas exatamente pelo fato de serem para uso medicinal, só que elas também são ilícitas, existe a tarja e tudo mais. É complicado você ver que quando se trata de uma substância que está numa droga ilícita que é usado ilicitamente por pessoas, né? Fora do contexto médico, na hora de fazer pesquisa você tem toda uma burocracia a mais. Não estou dizendo, por exemplo, que não, deveria abrir para qualquer Não, pesquisa, não. não. Mas exatamente por isso tem controle de pesquisa. Não, então, Existem controles fortes, por quê? Porque não é só a droga que a gente conhece como êxtase, o que quer que seja essa droga. Todas as outras drogas são extremamente perigosas. Quando você. nesse estudo eu queria destacar o quanto as sessões são controladas, tá?
Assim, sério, o imaginário das pessoas é tão pobre nesse sentido que as pessoas acham, eles veem a manchete, né? Tipo, e a manchete vem toda errada, né? Vem toda distorcida lá, que é tipo, êxtase sendo usado para transtorno de estresse pós-traumático. A pessoa comum, na cabeça dela, é uma grande rave com gente tomando comprimido de êxtase. Cara, não é isso, mano. Tipo, é uma clínica, você tem terapeuta, você tem, tipo, o cara conduzindo o paciente durante toda a experiência, o paciente está num ambiente extremamente controlado, o paciente não vai surtar do nada. As pessoas acham, né? Pô, eu vou sair de um tratamento desse totalmente viciado. Não, cara. É um ambiente muito controlado, muito bem feito. Inclusive, né, até por se tratar de um assunto polêmico, né, são realmente drogas ilícitas. E aqui eu não estou falando só do MDMA, estou falando de qualquer um desses componentes de drogas ilícitas que são usados medicinalmente. Por ser um assunto polêmico, né, um assunto que gera bastante discussão, as pesquisas são muito cuidadosas. Tá? Nenhum pesquisador quer um resultado negativo para isso, porque ele sabe que isso vira manchete em mídia por aí, sabe? Então, os ambientes são muito bem controlados, as pessoas envolvidas no estudo sabem muito bem o que estão fazendo ali, tem sempre um especialista. Agora sim, voltando para essa pesquisa em especial, você tem um acompanhamento do terapeuta antes, durante e depois do uso. Então, são pessoas que estão fazendo terapia e essa terapia está sendo assistida pelo uso de um medicamento experimental, que por acaso está presente no êxtase. Tá? O grande detalhe é esse, né? Se fosse qualquer outro medicamento, qualquer outro composto, a gente provavelmente não estaria nem falando disso daqui. Mas não, é um composto que por acaso está presente na droga ilícita. E aí vem todo aquele... Mas é complicado, porque nessa área, você está falando de área de psicologia, ou de psiquiatria, do Sim. cérebro e tudo mais. É óbvio que vários elementos contidos em drogas vão poder aparecer como possíveis remédios para as coisas, porque as drogas ilícitas, as drogas que as pessoas usam e tudo mais, elas são usadas exatamente porque mexe com a cabeça. Então são coisas que atingem a cabeça de fato. Só que aí né? Então, e é super... Assim, é uma discussão que vai longe, porque eu tenho opinião... Eu particularmente, aí a opinião do Ricardo, eu sou muito favorável a estudos de aplicações medicinais de drogas. Eu acho que num ambiente controlado, com pesquisadores responsáveis, com pacientes dispostos, eu acho que é uma coisa que, por que não estudar, sabe? E o meu motivo para isso é exatamente, cara, a gente usa ópio aí para analgésico. Você acha que os componentes lá do seu antidepressivo que você toma toda noite para dormir melhor você encontra em qualquer lugar para comprar? Não. Tá? Não são legalizados porque a gente qualquer... sabe. Esse é o ponto, é porque a gente sabe que a questão não é o elemento e sim o método. Não é a ferramenta e o que as pessoas costumam fazer com ela, mas sim o que ela pode fornecer e o método científico embutido nisso. Porque, meu filho, numa pesquisa séria como essa, com todos os critérios, todos os protocolos que levaram décadas, até séculos para serem construídos, que a gente confia, que a gente tem um monte de remédio hoje que ajuda a sociedade, que cresceu pra caramba junto com a vacina, junto com os remédios, cresceu enormemente a expectativa de vida das pessoas com esses métodos, graças a esses métodos. Então, uma pesquisa dessa é uma coisa segura, diferente de você se sair medicando por aí qualquer coisa para qualquer coisa. Não é porque o remédio foi aprovado que você pode medicar para qualquer coisa. E aí não tem pesquisa séria, as pesquisas sérias que em carga dizem que não, aquele medicamento não são desconsideradas por anedotas ok. E aí você... É muito complicado isso, né? Eu já vi pra onde você foi e eu vou embarcar. Desculpa. Eu vou cair na sua armadilha, tá? Eu percebi a armadilha que você plantou e eu vou cair nela de propósito. Só avisando, tá? Pra não parecer uns caras de uns podcasts que caem na armadilha sem saber. Eu percebi a sua armadilha e vou cair nela de propósito.
que é a discussão aqui no Brasil, né? Que é a favor ou não do uso de. Eu não sei se o termo é esse mesmo, então tá, se por acaso não for, eu já peço desculpa. Que é o uso de compostos que estão presentes na maconha, né? São compostos de canabinol, para estudos em pacientes, para uso medicinal deles. Tem uma parte do lado do Senado, apoiado pelo atual governo, que já lançou lá o slogan, né? Como é que é? Maconha pode, cloroquina não pode. Como se. Que é assim, de um absurdo enorme. Assim, a frase está errada. Tá? Começa aí. Por que a frase está errada? Porque ninguém está propondo dar maconha para ninguém. E segundo, ninguém está dizendo que cloroquina não pode. Cloroquina pode. Se você tem lúpus, se você tem problemas que estão na bula da cloroquina, pode. Malária, essas paradas. Malária, por exemplo. Tudo certo. Assim, o slogan está errado. Começa aí. Segundo, né? E agora, tentando entender um pouco o slogan desse pessoal, né? Qual que é o argumento deles? Pô, você quer fazer tratamento com maconha, mas não quer me deixar tratar as pessoas que têm Covid, nesse caso, com cloroquina. Companheiro, peraí. O que eles estão querendo é começar estudos científicos da aplicação desses compostos que, por acaso, estão presentes na maconha em determinados casos. Então, são casos, por exemplo, nos Estados Unidos existe já tratamento desse tipo de coisa. Então, já existe dado sobre isso. Então, o Brasil só está querendo entrar nesse tipo de estudo. Enquanto que cloroquina para Covid, irmão, cara, presta atenção no que você está falando. Não sou eu que estou dizendo, não é o Gabriel que está dizendo, não é o partido A, o partido B. Não, já foi comprovado que a cloroquina não funciona para Covid. E ela tem os efeitos colaterais, que tem se você tomar lúpus, que tem se você tomar malária. É que no caso do lúpus, da malária, esse tipo de coisa que a cloroquina serve, o benefício é melhor do que o efeito colateral. Malefício. O Não, malefício, efeito colateral, claro. malefício. Faltou ali faltou as palavras. Enquanto que no tratamento para Covid, não. Ele não funciona. Você tomar água com açúcar é a mesma coisa. Com a diferença que a água com açúcar vai dar ali um spike rapidinho na sua glicemia, mas que cai logo. Enquanto que a cloroquina, se você usar por longos períodos, você vai ter problemas no coração, por exemplo. Sabe? Cara, já tem gente aí apresentando casos de hepatite medicamentosa porque usou alguns desses remédios, não necessariamente cloroquina, outros, né? Só por usar, só porque alguém falou. Então, muito estúpida, é muito rasa a discussão que algumas pessoas estão levando à Câmara, tá? Enquanto a Câmara está realmente trabalhando no assunto que importa, cara, assim, não é difícil você pegar uma pesquisa, não é difícil mesmo, você pegar uma pesquisa de fora de pessoas que usam aí componentes que estão presentes na maconha. Você fala maconha, o cara que só escuta maconha, né? É difícil. Mas assim, componentes que tem o O canabinol, canabidiol, por exemplo. o canabidiol, por exemplo, no tratamento de pessoas que têm Parkinson, que têm outros tipos de síndromes, e funciona. E ninguém assim tá falando, não, toque, fuma esse cigarro de maconha e você vai ficar bem. Não, cara, é um tratamento, é um remédio que é baseado nisso. Tipo, essa é a discussão profunda que a gente tem que ter, não essa discussão rasa de, não sei o que pode, não sei o que não pode. Isso é raso. Tá? E eu só peguei essa pesquisa, na verdade, para puxar esse gancho que eu queria falar disso faz tempo, na verdade. E essa pesquisa, para mim, encaixa muito bem nesse sentido. O MDMA, né, querendo ou não, está presente no Exis, o Exis, querendo ou não, é uma droga ilícita, extremamente danosa para a saúde, mas é uma pesquisa mostrando que talvez um componente dele funcione. Tá? E é disso que a gente tem que estar atrás. Não de discussão rasa sobre. Eu acho que é isso. É o grande lance, cara, quando o pessoal tem essa discussão porque ainda não entende, não vira as pesquisas, não sabe como pesquisa funciona, e simplesmente o método de duplo cego, cara. O método de duplo cego é um negócio simples. Quando você senta, você fala, puta merda, que coisa óbvia, é estúpido não ter pensado nisso antes. Quando você conhece o método de duplo cego, é simples, é óbvio, é claro como você consegue eliminar as outras variáveis e descobrir se o remédio funciona ou não. É simples. É simples quando você entende o negócio. Então, se você ainda tem dúvida, pesquisa um pouquinho sobre o método duplo cego. Apesar de que eu acho que a nossa audiência
sabe que é Deve isso. saber, tranquilamente, né? E é bom dizer, né? Ninguém aqui, tá, assim, independente da opinião pessoal de cada um, ninguém aqui está defendendo liberação de droga nenhuma. É, assim, é a liberação do uso de alguns elementos que estão presentes em algumas drogas para medicina, no estudo controlado. Sabe, independente da opinião aqui de cada um, esse é o espírito da coisa. Ninguém aqui, não nós como o podcast. Claro. Não, é o que eu falei, independente da opinião pessoal de cada um, tá? Porque aí é outra discussão, tá? Porque aí se você for falar realmente, né, dessa parte de liberação de droga, né? Que E aí, aí aí, é toda aí uma você tem que outra falar de. discussão que entra Aí é mais outra. política. É, Aí é outra discussão, tá? Apesar de envolver política também na liberação de tratamento, né, do uso medicinal de determinados compostos que estão presentes em drogas listas, são discussões totalmente diferentes. E esse é o problema. Pelo menos aqui no Brasil se misturou muito essas duas coisas. E essas coisas deveriam estar totalmente dissociadas uma da outra. Né? Esse é o problema. então, o problema é que a política conseguiu invadir essa eliminação de parâmetros que o duplo cego faz. Porque Sim. nada deveria influenciar, mas a política consegue influenciar nesse caso, né? E a Só gente uma aqui, brincadeira, e mas. pelo menos aqui no Brasil, né, a gente está vivendo uma onda mais conservadora agora, então. Assim, espero que a Câmara realmente faça o trabalho dela. E fazer o trabalho dela consiga ou não a aprovação, que ela faça o trabalho dela, sabe? Que ela leve a discussão correta para frente. Sabe, se vai aprovar ou não, isso é outra história. O que a gente quer é que realmente os deputados ali envolvidos realmente levem, façam a discussão correta, que tem que ser feita. Não essa discussão rasa sobre que envolve legalização de drogas, isso é outra discussão. É. Tem que fazer uma ressalva aqui. Primeiro, onda reacionária, eu acho mancada com os conservadores. Eu já vi muito conservador de verdade Tá. reclamando porque o termo está sendo mal empregado, Não, né? tá. E Eu, está. realmente, eu realmente empreguei da forma mais pobre possível o termo aqui. É bom que se E faça a diferença. E assim, politicamente falando, já que a gente comentou sobre a Câmara, veja que interessante. Agora estão tentando levar. Tem um senador que acredita que as pesquisas são de lobby farmacêutico, as que dizem que vão contra a cloroquina, então vão tentar levar uma pesquisa que foi feita no Amazonas e tal. Eu estou torcendo realmente para que os pesquisadores vão lá e notem muito bem como que vai ser a posição de início a fim disso, né? Dos pesquisadores e como está sendo, como já está sendo, né? Porque amanhã deve vir uma representante dessas que indica o medicamento, que defende o medicamento, né? Né? Então, só pela parte política já dá para ter uma noção exatamente de quem tem ou não tem razão, né? Afinal de contas, quem É, tem razão quer mais contar, então, e aí, né, não exercer o direito de ficar calado. como a gente está falando de pesquisas envolvendo a área médica, né, aí vem aquela confusão, até que o Anderson, que, né, quem está lá no podcast ouviu isso, o Anderson trouxe ali a diferenciação, né, entre o médico e o cientista médico. São são duas pessoas completamente diferentes, que fazem coisas completamente diferentes. E, de novo, né, infelizmente, se misturou isso. Se misturou, tem-se a ideia que o médico é um cientista médico, o que necessariamente não é verdade. Tá? Não é por aí. E quando você fala, né, de uso médico, e aí a gente tanto faz, pode falar de MDMA, canabinol, o que você quiser, que é a questão de empregar na área médica, não me enrolei agora. Até perdi o meu raciocínio, foi tanta coisa que veio na minha cabeça no tempo. Mas o que eu queria dizer é que, como a gente está falando de emprego de algumas substâncias na área médica, o pessoal acha que o médico tem autoridade para falar sobre. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Depois que os estudos forem feitos, depois que o remédio for testado, depois que ele for aprovado ou não, aí o médico pode ter ali a questão de poder usar ou não. Tá? Porque é outra coisa que se discute. Esse episódio vai ficar longo porque a gente está se alongando numa Ah, discussão mas que a gente pegou agora uma já era. tangente errada. Agora tá. Porque agora eu vou terminar o raciocínio. Muito se questiona tá se questionando agora a questão da autoridade médica, né? E aí, especialmente no caso do uso ou não do famigerado kit Covid, né? Azitromicina, ivermectina, Nita, cloroquina, o diabo que for. E acham que as pessoas que são contra esse tipo de uso, eles estão desrespeitando a autoridade médica, que não é verdade, tá? A autoridade médica, tá? Como é que eu posso dizer? O livre-arbítrio do médico prescrever ou não um remédio
está condicionado ao remédio ser ou não indicado para aquele tipo de coisa. Tá? Então, o ponto é o seguinte, imagina que você tem a doença X e tem o remédio Y e o remédio Z. Os dois comprovadamente tratam a sua doença X. Nesse caso, o médico tem a autoridade médica de falar, eu gosto de tratamento com o medicamento X, eu gosto de tratamento com o medicamento Y. E tá tudo bem, não se discute. Tá? Porque os dois funcionam. Agora, se você tem a doença X, existe o medicamento Y que funciona, o medicamento Z que não funciona. O médico não tem a autoridade médica de falar, eu quero fazer o tratamento com o medicamento Z. Não tem, porque o medicamento cientificamente não funciona. Não é para aquilo, é para outra coisa. É ridículo, porque A autoridade médica não faz a pedra voar porque o médico prescreveu que aquela pedra deve voar. não, A mas eu vi natureza ela segue seu rumo, ela funciona ou não, independente do que o médico vai dizer ou não. E pra gente saber se funciona ou não, é pra isso que serve pesquisa científica. Não, Conclui. mas eu vi a pedra voando. Cara, você viu a pedra voando porque alguém jogou a pedra e você viu num espaço muito curtinho ela voando e você acha que ela voa. Não, não voa. Sabe? É aquele meme do cara com a mangueira lá fora, alguém olha e fala, não tá chovendo, é só alguém com a mangueira. Aí você olha num buraquinho bem pequeno e fala, não, eu tô vendo aqui e tá chovendo. Não, você tem que olhar o quadro geral, e é justamente isso que a pesquisa científica faz. Tá? Então a gente está muito perdido, a gente aqui população em geral, tá muito perdido com alguns termos, tá? A gente não sabe o que significa autoridade médica, a gente não sabe os limites do que é autoridade médica, a gente não sabe onde começa, onde termina o livre-arbítrio do médico de prescrever um remédio ou outro. A gente não entendeu ainda que, cara, se você tá com uma dor de garganta, tomar um remédio para dor no pé não vai melhorar a sua dor de garganta, porque o remédio para dor no pé serve para dor no pé. Sabe? E parece ridículo esse exemplo, mas é exatamente o que está acontecendo com o tal do medicamento aí, né? Ele serve para outra coisa e a gente está querendo usar para isso aqui só porque, por acaso, algumas pessoas apresentaram melhor. E o que você esquece é que pessoas que não fizeram nada também apresentaram essa melhor. É. Placebo que chama isso, placebo. Eu não Qual queria, a eu não diferença, né? queria Qual a correr o diferença? risco de Qual a ser diferença? Qual a prolixo, diferença? mas o Ricardo começou a falar sobre autoridade médica e eu já tinha todo um pensamento para jogar aqui. Mas de boa, de boa. Basicamente, vou tentar resumir já que foi falado, então dá para entender um pouco mais fácil. A autoridade médica foi feita exatamente porque você tem uma infinidade de variáveis quando você vai medicar. Porque o próprio diagnóstico ele tem uma certa indeterminação, o remédio tem uma certa indeterminação. Então, baseado naquelas regras, você tem que escolher o melhor caminho. Só tem uma coisa que não dá, tipo, não tem indicação nenhuma daquele medicamento para aquilo que está sendo diagnosticado. Então, aquilo nem está na equação. Porque você já tem variável demais no seu sistema. Né? Olhando de um ponto de vista um pouco de exatas. Mas essa é a questão, porque não tem quando o médico vai te medicar com aquilo, não tem como ele ter certeza absoluta que aquilo ali que vai te salvar, porque cada organismo é cada organismo reage de uma forma diferente. Quando se faz testes, a gente pode saber, olha, para esse tipo de doença, nesse tipo de caso, tantos por cento das pessoas melhoram só com esse medicamento. O que fez as pessoas não melhorarem? Isso é muito complicado, isso é Outra completamente coisa. determinado, por isso que você precisa de uma amostragem sempre maior para ter um grau de precisão na sua porcentagem, porque você nunca vai dar uma certeza do que está acontecendo, né? Exato. E aí confundem isso com ter direito a medicar qualquer coisa, não é assim. Mas, como eu falei, já fui pro Lixo de novo, eu acho que a gente pode encerrar o podcast por aqui, porque essa discussão é muito interessante, mas a gente sequer sabe se chega no lugar certo esse tipo de discussão, Não, porque nós não acreditamos que a chega. nossa audiência seja muito qualificada. Sabe por que não chega? Porque a gente falou aqui, né, sobre limites da autoridade médica, o que é de fato autoridade médica, mas uma discussão dessa, infelizmente, não chega a lugar nenhum, pelo menos não na grande população, porque o que se vê hoje é a pessoa vai no médico com algum diagnóstico. Vamos pegar aí o exemplo do Covid, que é o que está rolando, né? A gente está falando disso sem falar o nome, fala o nome que é mais bonito. A pessoa vai, ela sabe que ela está com Covid, ou pelo menos ela tem uma boa expectativa que ela esteja com Covid, ela vai no médico, o médico faz o teste, ela realmente está com Covid, o médico receita ali algum remédio e ela fala, mas eu quero tomar um remédio X.
Se o médico. Caramba, se você foi no médico e o médico não está receitando o negócio para você, você vai pedir o medicamento para ele. Se a autoridade médica tem os limites, imagina a sua autoridade como não médico. A sua autoridade como não médico nem na equação entra. De tão insignificante que ela é. Tá? As pessoas hoje estão indo no médico com esses problemas todos, pedindo remédio. Como assim pedindo remédio? Você estudou? Você passou 6 anos. Momento craque neto, né? Você estudou? Você passou 6, 7 anos na faculdade estudando remédio? Não. E tá pedindo remédio por quê? Ah, não, porque Então eu a vi na pergunta é por que você televisão. está indo no médico, né? Você vai chegar lá sabendo o que você tem, sabendo que tem que ser medicado. Então por que você está indo no médico? Cara, os autodidatas da medicina tá difícil, viu? Tá difícil. Mas vamos terminar por aqui pra gente não se alongar mais, essa discussão não perder o sentido dela. Exatamente. Aproveitando até esse comentário de que é difícil de chegar, vamos tentar furar essa bolha. Você que está nos ouvindo, além de dar aquela curtida marota, né? Se não se inscreveu, por favor, né? Já passou da hora. Se inscrever, ativar o sininho, como todo mundo pede aqui no YouTube, mas também faça o favor de compartilhar isso no grupo de WhatsApp da família, naquele grupo que você sabe que as pessoas vão te odiar por causa de ter compartilhado esse vídeo. Funciona bem, viu? Bastante efetiva essa tática. Tá Beleza, certo? então até semana que vem pra galera. Até semana que vem.